Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Na palavra do dia, no versículo do dia, quero trazer para vocês apenas um versículo que se encontra lá em Provérbios, capítulo 9, que diz, 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Amém. Você já percebeu que quem teme ao Senhor tem uma sabedoria ou conhecimento que às vezes um anel no dedo não é capaz? Claro que isso não quer dizer que nem tudo a pessoa vai saber, né? Nem os maiores cientistas ou maiores estudiosos podem saber de tudo, a não ser o nosso Deus, que é grande e terrível, né? Sobre os céus e a terra. Porque sabemos que uma formatura, vamos dizer, uma graduação universitária, é bom a gente ter, mas não há nada maior ou melhor do que a gente temer ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e diz mais, a ciência do santo, a prudência. Então, aquele que luta para ser santo, ele é prudente. Então, Deus venha dar a mim e a você prudência, a mim e a você que vive lutando para se santificar, lutando para fazer diferença, lutando para temer o Senhor, porque não é fácil. Como seres humanos sabemos que não é fácil. Hoje eu vi uma palavra, né, na verdade uma frase do pastor Hernandes, dizia assim: o sexo antes do casamento não é sinônimo de amor, mas de desrespeito aos princípios de Deus. Essa prática traz culpa, vergonha e sofrimento. Quem ama espera, e é verdade, traz tudo isso. Como também acredito o adultério, né? Ele traz vergonha, traz sofrimento, traz culpa. E por quê? Porque todo e qualquer pecado é uma quebra de princípios. Então a palavra ela é a nossa bússola de regra para a vida. Então quando eu e você, né, quebra um desses princípios, vem tudo isso sobre a nossa vida. Mas isso também não quer dizer que não há pecado que não seja perdoado, né? O Senhor perdoa todo e qualquer pecado. O bom é a gente não viver na prática do pecado, porque a prática do pecado sempre vai trazer vergonha, medo, sofrimento, culpa e até mesmo percas da saúde, percas de bens financeiros, não por causa da prática, mas em si às vezes por causa das enfermidades, enfim, mas não há sofrimento que dure para sempre, não é verdade? E outra coisa que a gente também deve perceber, porque às vezes eu fico olhando, um dia desse estava observando uma colega minha, que o esposo dela tinha adulterado, né? Tipo, saiu de casa, foi viver com a mulher, depois voltou e agora ficou, tipo, as contas, ele não dando conta de pagar as dívidas, né? Nem ela. Aí eu fiquei assim, ore e peça para Deus ter misericórdia de você e da sua filha, porque se foi ele que fez, né, não foi ele que praticou o erro, você não tem culpa, inocente não tem que pagar com culpa de ninguém. O errado é que arque com a consequência, não você nem a sua filha. Então que Deus dê estratégia, Deus dê sabedoria, que Deus abra um outro meio para você sair disso, e ele que arque com a consequência, né? Porque às vezes tem um ditado que diz, por um os outros pagam, mas eu não acho isso justo, né? Acho que cada um deve arcar com a sua consequência e até o tempo determinado, porque, como eu falei, não há dor que dure para sempre, né? Então, assim, não há consequência que dure a vida toda. Às vezes a pessoa passa por aquele processo, como outro dia eu escutei uma das maiores, vamos dizer, hoje milionária, uma grande empreendedora aí em design de sobrancelha, e que ela tem uma técnica, né, que já alcança outros países, e ela um dia relatou, e ela relata para todo mundo, né, que assim queira saber, porque acho que a gente não deve esconder nada na nossa vida, Deus é que nos justifica, e ela falou que aconteceu dela traiu o esposo, se separaram, ficou sem nada, mas ela ficou ali batalhando com a filhinha dela e conseguiu se reerguer novamente. E olha onde ela chegou. Então quer dizer que pecado, né, Deus perdoa, mas não quer dizer que a consequência daquilo vai durar o resto da vida, você vivendo uma vida infeliz, miserável, por causa de uma prática de um pecado, né? Mas o importante não é a gente saber disso, não é saber que a gente não tem percas financeiramente para o resto da vida ou o tempo todo. Mas o importante é sabermos que se a gente viver na prática do pecado, o ruim
é porque a gente vai ter o quê? A condenação eterna, que essa é a pior. Essa é a que a gente deve temer, essa é a que a gente deve se preocupar, né, com a nossa salvação eterna, onde iremos passar. Então, o pecado, o problema do pecado é isso, da prática do pecado, é que a gente pode perder a nossa salvação. Então, que possamos ensinar os jovens a temer ao Senhor, né, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E outra coisa, pior do que o pecado, se eu estiver errada, o Senhor me corrija, mas é a inveja, é as orações contrárias. Porque tem um ditado do povo que diz, a inveja mata. E é verdade, eu já fui alvo de inveja, e acredito que sou até hoje. E isso me traz, sabe, parece enfermidades. Eu não me dou com pessoas tóxicas, então assim, cada pessoa tem sua configuração, né? Então, por aí se tira. E diante disso, a gente sabe que tem as orações contrárias, de pessoas que até se diz de denominações famosas ou grandes. Vamos vigiarmos com os falsos profetas dentro das igrejas, até dentro dos templos tem entrada e a gente precisa abrir os nossos olhos, porque ai desses, né, que tocam nos escolhidos e inocentes do Senhor. E eu já fui muito afligida por causa desses e sou. Ano passado mesmo, acredito que a minha saúde foi debilitada, né, até às vezes mesmo a memória, já cheguei a falar para vocês, por causa de orações contrárias. Eu digo isso com firme convicção, porque eu estava numa live e eu falando, Jesus, o que é isso? E uma irmã revelou isso assim, tem um homem de branco próximo a sua, onde você mora, ele se veste de branco, ele faz oração contrária, e é de uma denominação grande por aí. Aí eu, ai Jesus, será? Aí fora que eu já tinha passado, eu já contei para vocês um relato sobre algo que eu vivi no curso, quando eu fazia o curso técnico estética, de uma colega que se dizia ser dessa denominação, e um dia o Senhor mostrou que ela tinha feito oração contrária, para a minha vida. Então, assim, por aí vocês tiram, o quanto a gente deve vigiar dentro da casa do Senhor. Fique com Deus, que o Senhor me livre e livre os seus. Amém? A mim, os meus e os seus, se assim você se posicionar. Então, que Deus, você possa pedir pelos seus. Fiquem na paz.